Uma ótima noite, amados, a paz de Jesus. Essa quarta-feira eu não tive pregação em algum lugar e eu acabei ficando mais em casa, tirei para descansar. E eu aproveitei um pouco mais para o estudo, da Sagrada Escritura, de alguns livros históricos. E eu comecei a estudar com um pouco mais de afinco os livros dos profetas literários do Antigo Testamento, chamados literários somente por uma questão de escrita, E esses profetas, eles acabam sendo chamados literários porque hoje nós encontramos no nome deles os escritos, Não significa que tenha sido eles que escreveram de próprio punho, mas alguém que provavelmente viu esses profetas profetizando, ou até mesmo por conta da tradição oral que chegou em algum dos escritores e que eles passaram para a palavra de Deus. Mas o importante é que a palavra chegou e nós temos acesso hoje. Mas olhando para os livros do Antigo Testamento e olhando para os livros proféticos, me chamou muita atenção um ponto em comum entre os profetas. Alguns desses profetas nós vamos ver não só os literários, como os não literários. Os profetas não literários é aqueles pelos quais nós não encontramos o livro deles escrito na palavra de Deus com o nome deles, simplesmente. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, Elias, Eliseu, o profeta Natã, o profeta Samuel, vários outros profetas que surgiram no Antigo Testamento, e por enquanto eu só vou me ater também aos profetas do Antigo Testamento. E diversos deles, um grande ponto em comum que existiu ali era que estes profetas, eles interpelavam os poderosos da época. Olha que interessante. O profeta, ele tinha a missão do anúncio e também da denúncia. Ele anunciava aquilo que Deus queria dizer ao povo, mas ele também denunciava as injustiças, muitas vezes cometidas pelos reis, por juízes, por poderosos deste mundo, ou aqueles até mesmo que oprimiam o povo, seja quem fosse. O profeta era alguém que não tinha muita trava na língua, não. E a palavra dele era uma palavra que causava um grande estrago no meio do povo. Por quê? Quando o povo caminhava para um lado, achando que ali era a verdadeira felicidade, vinha o profeta e questionava a maneira deles viverem. Quando eles ouviam a voz do profeta, eles voltavam a Deus e reencontravam o caminho. Quando não ouviam o profeta, este povo, muitas vezes, claro que mais atrás ainda a gente vai ver estes, por exemplo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, estes outros profetas, Samuel também, o profeta Samuel, o profeta Natã, quando eles não eram ouvidos, muitas vezes o que acontecia? Este povo era escravizado. Este povo ele era tomado de assalto. E a gente vê este ponto em comum que a gente pode enumerar nos dias de hoje. Eu queria enumerar não só um ponto, mas outros 2 ou 3 pontos que a gente, no decorrer da reflexão, vai perceber. Eu queria só que essa reflexão passasse de 10 minutos, Mas um primeiro ponto era o quê? O questionamento do profeta a respeito do povo. Quando o povo se perdia, a voz do profeta colocava o povo no caminho. Quando não, o povo se tornava escravo. Muitas vezes, gente, por não ouvir as maravilhas de Deus sendo proclamadas ou pela nossa falta de fé, nós começamos a caminhar por caminhos tortuosos e não só de modo que nós, pessoalmente, nos tornamos escravos de alguma forma, de algum pecado, de algum vício, de alguma situação, de algum sofrimento até mesmo. Quantos de nós, gente, que poderíamos falar, olha, eu não estou vivendo situação de pecado nenhum, mas eu estou vivendo uma tamanha falta de esperança que me gerou uma tristeza e que foi gerando depois uma depressão e que me levou a um momento de maior depressão. E aí a gente vai vendo que no fundo, a gente vai se esvaziando,
e acaba se tornando escravo. Quando a voz do profeta não é ouvida e, consequentemente, não só a voz do profeta, mas a voz de Deus que fala pelo profeta não é ouvida, o povo vai se escravizando. O povo vai se perdendo pelo meio do caminho e vai ficando doente. Nós vemos a multiplicação de inúmeras doenças e tudo coincide com o quê? A perca de fé por parte do povo. Por parte não só do povo em si, mas até mesmo dos nossos, talvez, líderes religiosos, que a gente percebe que os tempos vão passando, as coisas vão evoluindo e tudo vai se perdendo. Aquela cultura que a gente tinha há 20, há 30 anos atrás, de chegar em casa e pedir benção, mãe, benção, pai, já não existe mais. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente via o sacerdote, a gente pedia bênção. Algumas vezes a gente, se pudesse tocar, a gente beijava a mão dele. Não num sinal de adoração ao sacerdote, mas um sinal de devoção ao Deus verdadeiro que atuava por meio daquele sacerdote. Lembrando ainda que aquela mão é ungida por Deus. O óleo da unção, mesmo o óleo que era derramado sobre os profetas, foi derramado sobre a mão dos nossos sacerdotes. Hoje nós deixamos o profetismo para o quê? Para expulsar os nossos padres das nossas paróquias? Para nos levantarmos contra eles? Então, o profeta, ele denunciava todo esse tipo de vivência do povo. Ele denunciava o quê? O povo que se perdia pelo caminho. O profeta tinha uma voz que era capaz de fazer o povo voltar ao verdadeiro Deus. No segundo momento, nós contemplamos um ponto muito comum entre os profetas, era que os profetas eles tinham um coração descontente com a situação atual. Quando Deus chamava um profeta, nós víamos no coração e nos sentimentos deste profeta um coração completamente voltado para Deus, mas um coração praticamente tomado, não é de raiva, não é de ódio, mas um coração tomado de revolta por aquilo que estava acontecendo com o povo. E aí eu vejo o profeta Abacuque, por exemplo, e eu até separei o texto aqui para que a gente pudesse ler. O profeta Abacuque, ele vai dizer no primeiro capítulo de Abacuque, no versículo 2, ele começa mostrando a Deus a descontentação que ele tinha. Veja só o que diz a palavra. Até quando, Yahvé, pedirei socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Rapina e violência estão diante de mim. A disputa, levantam-se contendas. Por isso a lei se enfraquece e o direito jamais aparece. Sim, o ímpio cerca o justo, por isso o direito aparece torcido. Olha a palavra que Abacuque está interpelando a Deus. Ele pede socorro. Ele está dizendo, até quando, Senhor, nós vamos pedir socorro e o Senhor não vai ouvir? Até quando nós vamos gritar violência e não salvarás? Até quando, gente, nós, no meio de nós, vamos aceitar violência no nosso meio? Sabe o que me revolta, gente? O que me revolta não é a gente ver violência todos os dias no Cidade Alerta, violência na nossa cidade como nós vimos essa semana, não. O que me revolta, gente, é a gente aceitar isso tudo quieto. E a gente voltar para a igreja, ir como se fosse cristãos e como se nada tivesse acontecendo. É a gente se contentar com o povo sendo oprimido por violência, por pessoas que não têm mais Deus no seu coração e que agora tomaram para si o próprio ídolo chamado Mamon. Colocam a vida humana abaixo do dinheiro. Gente, quantos estão se levantando somente para criar clínicas de aborto
para ficar ricos. Hoje nós estamos vendendo a nossa fé por pouca coisa. Eu não consigo, eu não tenho um emprego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu vou lá no outro que me oferece oportunidade de emprego. Ou eu vou lá no fulano, no ciclano, no bertrano, que vai fazer um trabalho para mim para eu conseguir o que eu quero. Quando Deus não me dá aquilo que eu quero, eu busco fora. E muitas vezes eu vou buscar onde? Muitas vezes eu deixo de buscar em Deus para buscar no demônio. E aí que está o grande problema. E a vida do profeta era denunciar essas realidades. A vida do profeta mostrava um descontentamento pessoal a respeito disso. Olha o que vivia o profeta Elias. Descontente com Jezabel, descontente com o rei Acabe. Elias se levanta contra os poderosos deste mundo. Acabe dizia, Baal que faz chover. Elias falava, não é Baal. Acabe, não é. Entendeu? Elias virava para Acabe e falava, não é Baal e pronto. E Acabe continuava dizendo que era. O que Elias fez? Olhou para Acabe e falou, então se é Baal, manda chover agora. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. E não choveu em Israel durante 3 anos. Por quê? Porque Elias tinha vocação ao profetismo, que infelizmente nós não vemos hoje. Nós não vemos mais profetas se levantando contra os poderosos deste mundo, tendo a coragem de ser presos por causa da verdade. Tendo coragem de ser amordaçados por causa de quê? Da verdade. Mas lembrando que a verdade é aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a única capaz de libertar o povo. Quando o profeta se levanta contra um poderoso deste mundo, em favor do povo, é ele o instrumento de libertação deste povo. Como foi a vida de Moisés? Deus tirou Moisés das águas. Olha só, o nome de Moisés significa nascido das águas. Aliás, vem do hebraico Moshe, tirado das águas. Depois de toda a vivência de Moisés com os poderosos deste mundo, Moisés no deserto vai encontrar a sarça. A mesma sarça que é Deus fala com ele, vai e liberta meu povo. Quem que Moisés vai interpelar? O poderoso da época, o faraó. O profeta Natã. Quando Davi ainda, olha só, Davi que era o ungido de Deus, era o poderoso desta época, o que aconteceu? O profeta Natã foi lá meter o dedo na cara de Davi, dizer para ele que ele não podia dormir com a mulher de Urias. João Batista, gente. João Batista vendo Herodes, o rei, não aceitando o pecado do rei, não aceitando que o rei tomasse a mulher do irmão dele, vai lá meter o dedo na cara do irmão dele. E por isso, perde a cabeça. Mas perdeu a cabeça, mas não perdeu a Deus. Não perdeu a verdade. O que nós vemos hoje em dia, gente, e um terceiro ponto, é que os profetas não se aliavam com os poderosos deste mundo. Havia um descontentamento entre eles, no coração deles, em relação à opressão do povo. Mas os profetas não se aliavam com os poderosos deste mundo. Os profetas tinham dentro de si uma confiança tremenda no Deus verdadeiro. Gente, se a gente pegar todos os profetas do Antigo Testamento e pegar a igreja do Novo Testamento, nós não vamos ver um deles cobrando para pregar a palavra. Nós não vamos ver um deles cobrando o que cobram os profetas, os pseudo-profetas de hoje. Jesus ainda dizendo, de graça recebeste, de graça deveis dar. Essa palavra ninguém mais prega dentro da igreja. Quando Jesus olha, dá poder aos discípulos. Gente, entrai na casa, comei o que tiver. O que tiver. Os nossos profetas hoje querem hotel 5 estrelas. Os nossos profetas de hoje, eles querem o quê? Ah, não, eu não prego se não for para mais de 5.000 pessoas.
Que é isso? O que é isso? Chega a ser absurdo, gente. Olhando para os profetas do Antigo Testamento e até mesmo os discípulos de Jesus, nós vamos ver, gente, que dentro deles havia uma vocação, um chamado. Algo queimava dentro deles que tornava Deus a sua verdadeira riqueza. Amados, Moisés decidiu libertar o povo, tirou, levou para o Egito, acompanhou esse povo, teve que contemplar vários se levantarem contra ele. O profeta Elias decidiu dar um fim aos profetas de Baal e aos profetas de Assera, perseguido, quase morto. Profeta João Batista pregou contra o rei, perdeu a cabeça. Todos os outros profetas do Antigo Testamento, esses profetas literários do qual eu me refiro, Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque mesmo, Naum, quase todos esses mortos. Dos discípulos, dos 12, quase todos mortos, assassinados, apedrejados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago apedrejado. Nós vemos ainda Estevão também apedrejado, outro Tiago jogado de cima do pináculo do templo, Santo André crucificado em forma de X, tantos outros apóstolos que morreram e deram a vida pelo evangelho, pelo profetismo e por aquilo que o Senhor colocava no coração deles, gente. Olha Pedro no dia de Pentecostes, gente. Que pregação profética de Pedro. Após sair, todo mundo achando que ele estava bêbado, e ele estava mesmo, ele estava chapado. Ele levou uma chapada do Espírito Santo no dia daquele Pentecostes, que ele saiu doidão de lá, velho. Desculpa falar, mas Pedro saiu doidão, e os discípulos saíram tudo louco de lá de dentro. Entendeu? Eles foram tomados de um negócio que deixou eles loucos. Para pensar, gente. No meio de uma geração dessas, se achar um cara louco desse, que tem coragem, que acabou de contemplar o melhor amigo, o amigão. Jesus era o amigo deles, cara. Jesus era o parceiro, entendeu? Jesus mesmo vai dizer isso. Já não chamo servo, eu chamo de amigos. Por quê? Eles cresceram, eles ficaram 3 anos juntos com Jesus, numa relação de amizade. Entende? Talvez muitos daqueles discípulos, eu não tenho certeza, eu estou falando aqui como suposição. Talvez alguns desses 12 discípulos aí, talvez tenham conhecido Jesus até antes. Talvez tenham conversado com ele aí, às vezes que ele tenha vindo a Jerusalém ainda antes de começar o seu ministério, antes do batismo de João Batista. Gente, esses discípulos se tornaram amigos do Mestre. E eles viram esse amigo ser espancado, trucidado. Eles viram esse amigo deles, que era o grande líder deles, ser colocados numa cruz, pregado, maltratado, humilhado, pisado, chagado. Perder o seu sangue a ponto de sair água do seu coração. E a gente sabe que quando sai água de uma ferida é porque não tem mais sangue ali. Para significar ainda, e a palavra de Deus fala isso, que Jesus não economizou nenhuma gota de sangue. E nós vemos agora o Pedro se levantar no meio daquele povo dos judeus, meter o dedo na cara deles e falar: esse Jesus que vocês mataram. Ele não está dizendo nós, não, ele está dizendo vocês. Ele está metendo o dedo e sendo profeta ali. Dizendo para os líderes judeus, para os poderosos daquela época: o mesmo Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o fez voltar. Olha só. Deus o fez dar o tomé na morte.
Jesus passou o rodo na morte. Gente, eu fico imaginando, gente. Você imagina a cara da morte. Vendo Jesus chegar e falar, ó, eu vim tomar, eu vim aqui pegar o C de pau. Tô brincando, gente, não é literalmente nesse sentido. Mas eu fico imaginando Jesus chegando lá e a morte olhando para Jesus e falando, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Tá entendendo? Porque Jesus, quando ele vai tomar a chave da morte. Ele vai acabar com o nosso cativeiro. A palavra de Deus ainda vai dizer que ele foi ao limbo, libertar todos aqueles do Antigo Testamento, o Davi, os profetas, todos esses até Adão, que estavam lá. Por quê? Porque a redenção ainda não tinha acontecido. Quando a redenção acontece, Jesus vai tomar a chave da morte, vai aprisionar o inimigo. Ah, menino, eu fico imaginando Jesus chegando lá, descendo lá e falando, ó, posso soltar todo mundo aqui, ó. Ah, mas não, tô mandando, posso soltar, já falei, é eu que mando aqui, ó. O meu nome tá acima de todo nome, meu filho. Você sabe quem eu sou. Hoje, gente, imagina nessas teses de carteirada onde o povo chega numa balada, por exemplo, e fala, ah, você sabe com quem está falando? Eu imagino Jesus chegando e dizendo, olha, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Ô, meu irmão, o homem era filho de Deus. Mas voltando, Pedro foi profeta e havia dentro do coração do profeta uma revolta. Os profetas não se aliavam com os poderosos deste mundo. Esses 3 pontos, amados, que nós meditamos hoje, que eles sejam uma referência para nós. Que nós possamos crescer no nosso profetismo. Que nós possamos crescer na nossa vivência profética. Não somente na denúncia, não somente no anúncio, mas também na nossa vivência. Porque a nossa vida, bem vivida como cristão, ela é um grande questionamento ao mundo de hoje. Quando todo mundo olhava em 2005, quando morreu o Papa João Paulo II, uma televisão norte-americana pegou um grupo de jovens católicos, carismáticos, pegou um jovem carismático lá do Fogo do Reteté, Canelinha de Fogo. Perguntaram para ele, olha, esse velho condenou o aborto, esse velho condenou as drogas, esse velho fez isso, esse velho fez aquilo, se referindo ao Papa João Paulo II que havia acabado de falecer. Por que vocês gostam tanto desse velho? Lembrando que tinha mais de 1 milhão de jovens na Praça de São Pedro no dia em vigília por conta da morte do Papa João Paulo II. E este jovem virando para a TV ele disse, nós amamos este velho porque ele tinha coragem de nos dizer a verdade, mesmo que essa verdade não seja aquela que nós queremos ouvir. Muitas vezes a gente acha que não dizer a verdade e dizer uma palavra que alivia o ego, que somente traz consolação, é tudo que o povo precisa. Mas na verdade não. Nem sempre é isso. Às vezes nós precisamos ser profetas, anunciar a verdade, para que a libertação aconteça, para que o povo se torne livre. Sem a denúncia, não há justiça. E sem a justiça, o povo perece. Porque, infelizmente, na nossa sociedade e nos nossos dias atuais, como questionava também o profeta Abacuque, a lei não é para todos. A lei, ela favorece aqueles que podem e desfavorece aqueles que não podem. E eu termino isso com o capítulo 4 do primeiro livro de Abacuque e repetindo aquele versículo que nós lemos. Por isso a lei se enfraquece e o direito jamais aparece. Sim, o ímpio cerca o justo. Por isso o direito aparece torcido.
A lei se enfraquece quando não há verdade. O direito não aparece. Aquilo que é justo some. O ímpio cerca o justo. Hoje parece que ser justo está errado. A gente olha, o pessoal fala, olha, ser honesto hoje em dia não é o correto é dar tombo nos outros. É comprar e não pagar, é dever e por aí vai. Por isso, o direito aparece torcido. A distorção do direito. As coisas começam a se perder. Amados, eu queria concluir este momento de oração, de reflexão, pedindo ao Senhor, se você puder e estiver ouvindo este momento de oração, do jeito que você esteja, apenas incline a sua cabeça, nós queremos rezar e pedir ao Senhor. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós clamamos e pedimos que a todos aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, esta reflexão, que desça sobre eles a força e o poder do Espírito Santo. Que o sopro de Deus, o vento impetuoso, possa pairar sobre a vida deles, Senhor. E da onde eles estiverem, Senhor, eles sejam tomados pelo peso da Tua glória. Pai Santo, nós clamamos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que o ouvem, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste a unção, aonde esta palavra for ouvida, Senhor. E que o Senhor faça fecundar no coração deles todas as sementes que foram lançadas. Te pedimos, Senhor, ainda, que o Senhor providencie todas as necessidades deste povo. Providencia, Senhor, tudo aquilo que é necessário para a salvação deste mesmo povo, Senhor. Para que o povo não se perca. Para que este povo não pereça. Senhor, nós pedimos também pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, para que a Tua palavra chegue, Senhor, ao coração deles e que, mudando, Senhor, o caminho, eles sejam também salvos e, consequentemente, Senhor, abram as portas para que o povo venha a ser liberto. Te pedimos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Um bom descanso. Deus esteja conosco.